Recentemente faleceu o craque holandês Johan Neeskens e hoje, no Passe Calcanhar, vamos recordar a magnífica carreira deste grande jogador. Mas antes de avançar para o vídeo, deixem o like, compartilhem e também subscrevam, de modo a atingirmos a marca dos 500 subscritores. Johan Neeskens nasceu no dia 15 de setembro de 1951 em Nystad, nos Países Baixos. Desde cedo demonstrou interesse em praticar desporto. Inicialmente começou no beisebol, mas acabou por pendurar o taco e calçar as chuteiras, enverdando pelo futebol. Estreou-se em 1968 em termos profissionais pelo clube da cidade, o Racing Heemstede. Na primeira temporada realizou 23 partidas para o campeonato e rapidamente deu nas vistas. Neeskens era um médio que destacava-se pelo seu físico e por ser um jogador bastante energético, o que lhe permitia cobrir grandes áreas do campo. O jogador também tinha uma excelente visão de jogo, o que lhe permitia ler jogadas com eficiência e antecipar os desarmes. Neeskens também era um jogador bastante versátil, podendo jogar em várias posições, como médio centro, central ou até lateral direito. Esta combinação de qualidades fez com que em 1970 Rinus Michels, treinador do Ajax da altura, pedisse a sua contratação e tal foi cumprido. Em 1970, Johan Neeskens aterrou em Amsterdão. O Ajax, em 1970, era uma equipa em crescimento, treinada pelo gênio do futebol Rinus Michels. O Ajax já tinha uma final europeia no currículo, mas tinha sido derrotado em 1969 pelo Milan de Gianni Rivera. Neeskens encaixou como uma luva no futebol total de Rinus Michels, uma tática que revolucionou o futebol. Basicamente, o futebol total consistia em uma tática onde todos os jogadores, apesar de terem as suas posições no campo delineadas, podiam variar ao longo da partida. Caso os centrais subissem na área, os trincos poderiam baixar para cobrir as suas posições, ou se os laterais subissem, os extremos poderiam baixar. Esta tática era rentável, pois a equipa não era tão propensa a sofrer contra-ataques, a menos que houvesse descoordenação entre os jogadores, pois uma das leis do carrossel holandês eram a coordenação e a versatilidade. O futebol total também priorizava a pressão alta e a pressão no portador da bola. A movimentação rápida dos jogadores e a variação de posições também semeava o caos na defesa adversária e dava várias opções de passe a quem tivesse a bola. Johan Neeskens encaixou perfeitamente nesta tática, pois o Ajax precisava de um bom jogador que fosse bom na marcação e no desarme e que fosse capaz de abrir espaços na defesa adversária com eficiência através de passes e de cruzamentos. Johan Neeskens formou uma excelente dupla com Johan Cruyff. Logo na sua primeira temporada, a de 1970-71, o Ajax faturaria troféus: a Taça da Holanda, onde venceram o Sparta de Roterdão por 2-1 e onde Neeskens marcou o segundo golo. Já em termos de campeonatos, o Ajax perdeu o campeonato para o Feyenoord, mas o destaque da temporada viria na Europa do futebol. Na primeira ronda, os neerlandeses eliminaram o 17 Nentori com um empate 2-2 e vitória 2-0, classificaram-se para a segunda ronda. Nessa eliminatória, o alvo a bater foi o Basileia, vitórias 3-1 e 2-1, colocaram o Ajax nos quartos de final. O alvo a bater nos quartos de final foi o Celtic, um adversário mais complicado, já que tinha sido vice-campeão europeu da temporada anterior e já tinha vencido a prova em 1967. O Ajax não tomou conhecimento do poderio do adversário e venceu 3-0 em Amsterdão, apesar da derrota 1-0 em Glasgow. Nas meias finais, o adversário era o Atlético de Madrid. Apesar da derrota 1-0 na primeira mão, o Ajax venceu 3-0 na segunda, que contou com o contributo de Johan Neeskens. Assim, o Ajax classificava-se para a sua segunda final na prova. Nesta final, o adversário era o Panathinaikos, que sob o comando do Major galopante, Ferenc Puskás, estava a fazer uma campanha histórica, mas o carrossel holandês deixaram os gregos tontos. O Ajax venceu por 2-0. Assim, o Ajax conquistava o seu primeiro troféu europeu, mas a vontade de vencer deste Ajax ia para além de uma vitória na prova. Apesar da saída de Rinus Michels em 1971, o Ajax queria fazer história, já que a qualidade manteve-se. Na temporada 1971-72, o Ajax conquistou o triplete, venceu o campeonato com 8 pontos de avanço sobre o Feyenoord, registando 30 vitórias, 3 empates e uma derrota e marcando 104 golos. Neeskens consolidou a sua presença no meio-campo neerlandês. Nesta temporada, Neeskens realizou 43 partidas e marcou 13 golos. Os títulos continuaram. O Ajax arrecadou mais uma Taça da Holanda, batendo o FC Den Haag por 3-2, mas o coroar da temporada veio na Europa do futebol. Na primeira rodada, o Ajax eliminou o Dinamo Dresden. Na segunda ronda, o Ajax eliminou o Marselha, vitórias 2-1 e 4-1, qualificaram o Ajax para os quartos de final. Nos quartos, o adversário era mais complicado, refiro-me ao Arsenal, mas vitórias 2-1 e 1-0 colocaram os holandeses nas meias finais. Nas meias finais, o adversário era o Benfica, que apesar de não viver os tempos de glória dos anos 60, era sempre um adversário a levar em consideração, que o diga o Feyenoord, que foi goleado pelas Águias por 5-1. Na primeira mão, em Amsterdão, o Benfica
perdeu por 1-0, mas no Estádio da Luz o nulo manteve-se, o que classificou o Ajax para a sua segunda final europeia, de forma consecutiva. Na final o adversário era a Inter, mas o Ajax venceu por 2-0, com 2 golos de Cruyff. A final que foi jogada em casa, pois a final jogou-se no Da Kuip, em Roterdão. Assim, o Ajax e o seu carrossel afirmavam-se cada vez mais como uma potência do futebol europeu. Neste entretempo, Neeskens estreou-se pela Laranja Mecânica em 1970, realizando algumas partidas de qualificação para o Euro de 1972. Na temporada seguinte, o Ajax continuaria o caminho das vitórias. A temporada começaria com a vitória na Taça Intercontinental, empate 1-1 na Argentina e vitória 3-0 deram o título ao Ajax, que derrotaram o Independiente de Avellaneda. Em termos de campeonato, o Ajax sagrou-se mais uma vez campeão, desta feita com 60 pontos, mais 2 do que o Feyenoord. Mas o coroar da temporada viria mais uma vez na Taça dos Clubes Campeões Europeus, pois o Ajax sagrou-se tricampeão, batendo a Juventus 1-0 na final. Nesta temporada, Neeskens continuou a ser preponderante, realizando 41 partidas. Neste ano, Cruyff foi jogar para Barcelona, o que deu maior preponderância a Neeskens, especialmente dando um papel mais ofensivo na equipa do Ajax. Neste entretempo, a Holanda começou a jogar as eliminatórias para o Mundial de 1974, que iria-se jogar na República Federal da Alemanha. Os holandeses não perderam qualquer partida, registrando 4 vitórias e 2 empates. A qualificação veio com um empate 0-0 com a Bélgica. Neeskens foi um dos principais destaques, contribuindo com alguns golos, mas essencial nos desarmes e na qualidade do seu passe. No torneio, a Holanda foi sorteada num grupo formado por Bulgária, Suécia e Uruguai. Na primeira jornada, a Holanda bateu o Uruguai por 2-0. Na segunda jornada, empate 0-0 com a Suécia. E para fechar a fase de grupos em beleza, a Holanda venceu a Bulgária por 4-1, com 2 golos de penalti de Johan Neeskens. O formato do Mundial na altura era bem diferente do que é hoje. Na altura, seria necessário disputar-se uma segunda fase de grupos. A Holanda foi sorteada juntamente com a Alemanha Oriental, Argentina e Brasil. Na primeira jornada, a Holanda bateu a Argentina por 4-0. Na segunda jornada, a vitória 2-0, frente à RDA com um gol de Neeskens. E para fechar a fase de grupos, vitória 2-0, frente ao campeão mundial da altura, Brasil. Neeskens e Cruyff foram sublimes, obrigando o Brasil a recorrer à falta muitas vezes para parar estes dois jogadores. Assim, os Países Baixos classificavam-se para a sua primeira final do Mundial, mas o embate seria contra os donos da casa, a RFA, que contava com outra grande geração. Nomes como Sepp Maier, Paul Breitner, Gerd Müller e Beckenbauer saltavam à vista. Nos germânicos, começou tudo em beleza para os holandeses, que aos 2 minutos viram Neeskens de penalti a abrir o ativo. Aos 25, novo penalti, mas desta feita para a Alemanha. Paul Breitner não falhou e empatou a partida. Aos 43, o torpedo Müller fez o 2-1, fechando o resultado final e dando o título mundial à Alemanha. Assim, a RFA levantava o título e o carrossel parou de girar. A Alemanha parecia ser uma perita em destruir as aspirações de grandes gerações do futebol, pois já tinha feito isso em 1954, quando eliminou a Hungria de Ferenc Puskás. Em 1974, mais um jogador holandês a voar para a Catalunha. Desta feita, Neeskens foi quem fez as malas, juntando-se aos compatriotas Johan Cruyff e ao treinador Rinus Michels. Neeskens ficou 5 anos na Catalunha e por lá conquistou o coração dos adeptos blaugranas. Na temporada 1974-75, o Barcelona esteve perto do seu sonho europeu, mas caiu aos pés do Leeds United. Nas meias finais, derrotas 2-1 e empate 1-1 acabaram com as aspirações do Barcelona. Em termos de títulos coletivos, Neeskens levantou 2 troféus. Em 1978, o Barcelona bateu 3-1 Las Palmas e venceu a Taça do Rei. Na temporada seguinte, o Barcelona venceu o Düsseldorf na Taça das Taças. Nessa final, Johan Neeskens fez uma excelente partida. Neste entretempo, Neeskens disputou o Mundial de 1978 pela Argentina. A Laranja Mecânica ainda tinha alguns jogadores do Mundial anterior, nomes como Wim Surbier, Neeskens e Cruyff faziam parte do plantel. Os Países Baixos, que foram sorteados em um grupo formado por Irão, Peru e Escócia. No primeiro jogo, a Holanda venceu por 3-0 o Irão. No segundo, empatou 0-0 com o Peru e perdeu o terceiro 3-2 com a Escócia. Nesta partida, Neeskens saiu lesionado. Para este Mundial, Neeskens já não tinha a velocidade de outros tempos, tendo um papel mais defensivo. Na fase de grupos, a Holanda foi sorteada com Alemanha, Itália e Áustria. A Laranja Mecânica passou em primeiro, com vitórias 5-1 contra a Áustria e 2-1 contra a Itália e um empate 2-2 contra a RFA na reedição da final do Mundial anterior. A final do Mundial jogava-se em Buenos Aires, frente à anfitriã Argentina. A Holanda acabou por sair derrotada por 3-1 contra a Argentina. Após prolongamento, em 1981, Johan Neeskens anunciou a sua saída da seleção, pela qual disputou 49 partidas e fez 17 golos. Em 1979, Johan Neeskens
anunciou a sua saída do Barcelona, começando uma aventura pelos Estados Unidos, um campeonato onde nomes como Beckenbauer, Gerd Müller, Pelé e Eusébio também jogaram. Neeskens escolheu Nova York para continuar a sua carreira, mais precisamente no New York Cosmos. Lá conquistou os adeptos norte-americanos, conquistou a North American Soccer League por 2 vezes, em 1980 e 1982. Também conquistou a fase regular do campeonato em 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983. Até 1991, ano em que deixou o futebol, teve uma passagem pelo Groningen e uma segunda passagem pelos Estados Unidos. Depois de deixar de jogar futebol, Neeskens optou por enverdar pelo caminho de treinador. Chegou a treinar o Zuga, da Suíça, e o NEC, da Holanda. Chegou a ser assistente técnico na seleção holandesa entre 1995 e 1998 e trabalhou com Rijkaard no Barcelona entre 2006 e 2008. Neeskens também trabalhou com vários projetos sociais ligados à Federação Holandesa em vários países como o Brasil e a Argélia. Johan Neeskens faleceu no passado dia 6 de outubro, aos 73 anos, na Argélia, onde trabalhava em um projeto para a Federação Holandesa. Quando foi anunciada a sua morte, multiplicaram-se os lamentos por várias figuras do futebol. O Ajax não deixou passar este acontecimento em branco. Neeskens foi um jogador muito importante na história do futebol, pois sem ele, se calhar o carrossel holandês não teria funcionado com tanta eficiência, pois os seus desarmes, os seus cruzamentos e os seus passes eram fundamentais. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada.